queridos irmãos, muito boa noite. Que a doce e preciosa paz esteja sobre a tua vida. Quero partilhar uma palavra, está no meu coração e quero compartilhar com você. Se você puder, abra sua Bíblia. No livro do profeta Isaías, capítulo 24. Eu não sei ainda o que vou falar, mas certamente o Espírito Santo nos dará clarividência daquilo que vamos falar na noite de hoje. Estamos vendo nas mídias o que está acontecendo. Não dá para fugir, é cumprimento das Escrituras Sagradas. Espero que você que está vendo, assistindo isso que está acontecendo, o seu coração seja sensível, porque não tem como negar que estamos dentro de cumprimentos proféticos. Estamos dentro daquilo que foi predito nas Escrituras Sagradas. Israel está sofrendo os ataques e, profeticamente falando, o povo judeu é o povo mais odiado do mundo, mas é o povo de Deus. Deus, quando chamou Abraão, no livro de Gênesis, capítulo 12, Deus fez promessas a Abraão, e Abraão simplesmente aplicou no seu coração a obediência a Deus, e ele obedeceu a Deus, foi fiel àquele a quem ele chamou. E Deus disse: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Há bem pouco tempo, não sei se você se lembra, aconteceu com Hugo Chávez, o presidente da Venezuela. Vários jornalistas de várias emissoras estavam lá no parlamento e ele começou a amaldiçoar Israel. A Venezuela estava indo de vento em popa, mas ele amaldiçoou Israel, dizendo: odeio Israel, odeio Israel, odeio Israel. Do fundo de minhas vísceras, eu odeio Israel, e todo o parlamento gritava. Pouco tempo depois, um câncer nasceu, na realidade, no fundo das suas vísceras. E como uma gangrena terrível, câncer é gangrena, foi comendo, roendo. E o mundo inteiro assistiu ele se enfermando diariamente, ao ponto de ficar sem forças, e perdeu as forças e morreu. E a Venezuela entrou em uma bancarrota. Hoje, todos nós sabemos um pouco daquilo que a Venezuela está passando. A Bíblia diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele ceifará. Olha o que vemos aqui no livro de Isaías, capítulo 24. Eis que o Senhor esvaziará a terra e a desola e a transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como o seu senhor, a sua serva, a sua senhora, ao comprador, como ao vendedor, aquele que empresta e aquele que toma emprestado, e o que dá com usura e aquele que paga com usura. Isso quer dizer o mal que iria vir sobre todas as
pessoas, independente de ser rica ou pobre. O que estamos vendo lá não é nada bom. É claro que ainda não é a atrocidade maior profética. Aquilo é apenas uma briga de irmãos. Judeus e palestinos. Palestinos são árabes. Deus permitiu isso acontecer, porque os judeus parece que estavam como que dormindo. E Deus então permitiu acontecer. Eles são os mais bem preparados do mundo na área de segurança. Mas Deus permitiu o grupo Hamas, o grupo rebelde da Palestina, invadi-los em hora em que não esperavam. E, infelizmente, o mundo todo está assistindo o que está acontecendo, essa atrocidade. Mas tem outro grupo ainda maior que está querendo que seja liberado para vir atacar Israel, mas ainda não é tempo, que é o grupo Hezbollah, o grupo rebelde do Irã. O Irã é o maior inimigo de Israel. Mas junto com o Irã, tem muitos outros que virão cercar Israel, não agora, mas em uma guerra próxima, que é a guerra de Gog e Magog, capítulo 38. O que estamos vendo agora são brigas de irmãos. Há 50 anos atrás isso aconteceu e agora está pior ainda. O que está acontecendo lá é semelhante ao que aconteceu em 11 de setembro nos Estados Unidos. Vamos orar pela paz de Jerusalém para que haja dentro dos seus muros paz e prosperidade. Vamos orar pelas famílias enlutadas que perderam alguém e infelizmente estão perdendo alguém. Mais de 2.000 pessoas já perderam a sua vida. E muitos estão feridos nos hospitais. Quantos corações tristes, dilacerados. Graças a Deus, o nosso Brasil mandou aviões para buscar muitos que estavam lá a passeio, outros que estavam a trabalhos. E 4 aviões. E certamente irão mais para acudir os brasileiros. A Bíblia nos adverte para clamar por Jerusalém, para amar aquele povo. Não seja um antissemita, porque Deus dará o troco àqueles que odeiam o povo judeu. É claro que eles não são bonzinhos, são desobedientes, são rebeldes. Mas Deus saberá, com certeza, tratar com o seu povo. Ai da nação, ai do país que o seu líder se levanta contra o povo judeu. A retaliação vem ao seu tempo. Olha no versículo 3. De sorte que esvaziará a terra, e de toda será saqueada, porque o Senhor pronunciou essas palavras. A terra planteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquece os mais altos do povo da terra, falando sobre os mega milionários, sobre os megas empresários. É claro que essa profecia não é para agora, é para o futuro. Atrocidades piores vão chegar. Na realidade, a terra estará contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis e mudam os estatutos e quebram as alianças.
Está na lei, não matarás, e hoje é o que mais ouvimos, é de morte. Está na lei, não adulterarás, e é o que estamos ouvindo, e muitos divórcios. Aquilo que está nos 10 mandamentos é exatamente isso que os seres humanos do nosso tempo é o que mais faz, não obedecendo, mas desobedecendo. Por isso o mundo está em um caos. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque o juízo está para chegar. O que temos visto, o que estamos vendo, não é nada para se comparar com aquilo que está por vir. Deus está tratando agora com a sua igreja, com o seu povo. Quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando o nome do teu ministério nem do meu. A igreja de Cristo é de seres humanos que trilharam pela fé o mesmo caminho e estão trilhando pela fé o mesmo caminho. Quem é que faz parte da igreja de Cristo? É aqueles que um dia ouviram o evangelho, acreditaram no evangelho e pela fé aceitaram a Jesus Cristo no seu coração. E veio a eles o perdão, veio a eles a justificação. Foram coroados com a santificação do Senhor Jesus Cristo. E serão coroados com a glorificação. Por isso estamos firmes, aguardando diariamente o Senhor Jesus Cristo nas nuvens. E a Bíblia diz: todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo como ele é puro. Os da igreja de Jesus Cristo estão assistindo, estão vendo aquilo que está acontecendo com o povo judeu e diretamente ou indiretamente estão sendo despertados. Este é o momento em que muitos estão falando. Que momento? Muitos estão dizendo que virá um momento de espiritualidade maior, de avivamento maior. Este é o momento. Porque Israel sempre foi e é como um espelho para a igreja de Jesus Cristo. A igreja olha para Israel e ela consegue enxergar aquilo que Jesus Cristo disse para o povo judeu. E o que Jesus Cristo disse? Jesus disse, quando estas coisas começarem a acontecer, ele disse ao povo judeu, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. Nós, como igreja, sabemos que a redenção do povo judeu está se aproximando. Mas antes da redenção do povo judeu chegar, o Espírito Santo que está aqui na terra, dentro do corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, ele vai arrebatar a igreja até as nuvens. E Israel entrará em um caos sem precedente. Jesus Cristo deixou o povo judeu avisado. Ele estava ali, perto do templo, os discípulos chamaram ele para mostrar a beleza do templo. E Jesus Cristo disse a eles, aos judeus, não vede tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não vai ficar pedra sobre pedra, sem que seja derribada. Outro dia, o Senhor Jesus estava no Monte das Oliveiras. Chegou 4 dos seus discípulos para conversar com ele, Pedro, Tiago, João e André, e lhes fizeram a seguinte pergunta: Senhor, fala para nós, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Fala para nós, quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?
3 perguntas em uma só. Estas coisas é a derrubada do templo, a morte dos judeus, os avisos que Jesus Cristo deixou para eles. 37, 38 anos depois da morte de Jesus Cristo, o general Tito, por ordem de Vespasiano, entrou na cidade exatamente em época de festa, que nem está acontecendo agora. Pegou eles desprevenidos. Os inimigos são covardes. Procuram saquear exatamente no momento de festa, de fraqueza espiritual. Porque no meio de festa, ninguém vai estar forte espiritualmente. Por isso o conselho da palavra para nós, igreja, para nos fortalecermos em Deus. E o que a palavra diz para nós? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E esse é o tempo em que Satanás está jogando as suas cartas de todas as formas para desestabilizar o povo judeu e também desestabilizar na fé o povo que faz parte da igreja de Jesus Cristo. Mas para a igreja está escrito: maior é o que está convosco do que o que está no mundo. E o que está conosco, igreja de Cristo, é o precioso Espírito Santo. E ele nunca perdeu uma batalha, nunca. E nunca perderá. E quem está com o povo judeu? Sobre eles, por ordem de Jesus Cristo, o anjo Miguel. O anjo mais forte, mais poderoso de Deus está sobre eles. O anjo de guerra. Por isso é que o povo judeu é o povo mais bem preparado do mundo. De várias nações, eles mandam policiais, as forças de segurança, para fazer lá com eles treinamento. Eles são muito bem preparados. Mas isso que está acontecendo lá agora foi por permissão de Deus. E Jesus Cristo então respondeu aos discípulos. E as coisas estão acontecendo. Quando serão estas coisas? Sobre a derrubada do templo, sobre a invasão de Jerusalém. Jesus Cristo explicou para eles. Está no livro de Mateus, capítulo 24. Mas vamos ver do 15 a seguir. Olha o que Jesus Cristo diz. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Os que estiverem na Judéia, está falando exclusivamente para judeus, sobre a perseguição daquele povo. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. Os que estiverem no campo, não volte buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Eles foram atacados nesse tempo agora em um sábado. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve. Jesus está falando de algo pior que está ainda por vir. E este algo pior será o começo da guerra, da terceira guerra mundial.
Está no livro de Zacarias, capítulo 14. Era sobre isso que Jesus estava falando. Zacarias, capítulo 14. O que está escrito lá? Sobre a invasão de Jerusalém. Não mais pela Rússia, mas pela China. Na profecia, Israel seria cercado por um exército de 200 milhões de soldados. Quando esta profecia foi dita, não existia, talvez nem 10 milhões no mundo daquela época. Olha o que está na profecia e o que vai acontecer ainda para eles. Eis que o dia do Senhor vem, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão roubadas, as mulheres forçadas, estupradas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, e o resto do povo não será expulso. Haverá outra carnificina, pior do que aquilo que aconteceu no ano 70. Pior do que o que está acontecendo agora. E muito pior do que aquilo que aconteceu em 1942, quando Hitler matou cerca de 6 milhões de judeus. Por que tanto sofrimento? Porque o povo sempre foram de dura cerviz, desobedientes, rebeldes, ao ponto de matarem o Filho de Deus e deixaram o governador perplexo quando lhe disse: o que eu farei de Jesus chamado Cristo? Eles disseram: crucifica-o, crucifica-o. O governador lava suas mãos e diz: estou livre do seu sangue. E o povo, em uma só voz, disseram: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Palavras duras, palavras terríveis. E ainda os intelectuais do nosso tempo dizem: a voz do povo é a voz de Deus. Não é não. O povo não sabe escolher. A maioria, claro, do povo não tem boa escolha. Se você soubesse escolher entre o mundo e a Bíblia, você teria escolhido a Bíblia e a palavra de Deus. Porque o melhor e maior conselho da Bíblia para nós é sermos crentes em Cristo. Está escrito lá no livro de Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque é com o coração que se acredita e com a boca que se confessa. Todos nós, os milhões e bilhões que servimos a Deus hoje, fizemos a mesma coisa. Acreditamos na pregação e aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida e Senhor da nossa vida. Você pode fazer isso hoje, porque a tua alma, a tua vida está em jogo. Quantas pessoas ouvem a pregação e não dão crédito? Quantas pessoas têm conselho do avô, da avó, dos pais? Quantos pais estão orando por filhos? Quantos avós estão orando por netos e filhos? E muitos não dão crédito. Mas virá o dia em que todos os seres humanos da Terra terão de encarar a dura realidade. Tem 2 lugares para onde os seres humanos irão: céu
Céu é para aqueles que um dia ouviram a palavra e aceitaram a Jesus Cristo e amaram a pessoa gloriosa e pura do Senhor Jesus Cristo até o fim da sua vida. Céus são para estes. E inferno. É claro que a Bíblia diz que Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Mas a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. E o maligno, o trabalho dele, é procurar cegar a mente do ser humano para que o ser humano não venha conhecer a verdade da palavra de Deus. E qual é a verdade da palavra de Deus? A verdade é Cristo, a verdade é esta. Jesus Cristo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em outras palavras, Jesus Cristo também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vença o orgulho, vença a presunção, vença a arrogância, vença o egoísmo e venha para Jesus Cristo, aceitando como único e suficiente Salvador e Senhor da tua vida. Para aqueles que servem a Deus, os milhões que estão vivos, os bilhões hoje, estão esperando o arrebatamento da igreja. Mas quantos estão enfermos e vão para os hospitais, outros pegam enfermidades e acabam morrendo? É o anjo de Deus que vem buscar esta pessoa. Mas e aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo? É os demônios que vêm buscar esta pessoa. Esta é a dura realidade. Existe céu e inferno. Depende de você. A escolha é sua. Que a graça e paz da parte de Deus seja de maneira forte e abundante sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe. Dê um like. Compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Deus os abençoe.